Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil. Seguindo com o nosso AgroSucesso nessa manhã, a gente recebe aqui o presidente da ProSoja Goiás, Joel Haganin. Bom dia, Joel, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, participar do AgroSucesso, é uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Estamos no fim do ano, quase chegando 2024, e o Joel vai fazer um balanço das atividades desse ano e também comentar um pouquinho das projeções para o ano que vem. 2023, um ano extremamente desafiador, 24 parece que vai ser um pouco semelhante a 23 também. Eu estava acompanhando algumas informações aí sobre o cenário, né, econômico para o ano que vem, parece que também vai ser desafiador. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, eu gosto sempre de perguntar o que é a ProSoja Goiás e qual é a missão dela para quem ainda não conhece. A ProSoja Goiás é uma associação criada há 10 anos atrás, né? Hoje, esse ano nós completamos 10 anos. Associação dos Produtores de Soja, Milho e outros grãos do estado de Goiás. Ela compõe também um conjunto de 16 ProSojas espalhadas por todo o Brasil. E ela tem a função, sim, de representar os produtores de soja e milho. Também a função de unir os produtores em torno das suas demandas e representá-los de uma maneira compatível com a importância do agronegócio. Nessa entrevista a gente vai comentar um pouco dos principais destaques da ProSoja Goiás mês a mês. São muitas ações, sim, muitas coisas que a ProSoja Goiás desenvolveu ao longo de 2023 e algo que eu percebi foi a aproximação de muitos políticos, né, que se aproximaram, sim, da ProSoja Goiás ao longo desse ano. Essa aproximação produziu resultados? Sim, ela sempre produz resultados. Eu acho que a aproximação política, a ProSoja ela é uma entidade política, mas não partidária, né? Então a gente recebe sim a aproximação de todos os políticos então eleitos aí, em todas as suas esferas, tanto estaduais ou federais. E eles são o nosso canal de comunicação com o governo, né? Seja com o governo do estado, seja com o governo federal, ou seja até com o governo municipal. E eles têm se mostrado bastante, vamos dizer assim, engajados com as demandas do agronegócio, né? Nós temos uma bancada muito forte, né, que é a FPA, que tem lutado sim pelos nossos interesses, né, e também pela defesa do setor agropecuário, tão importante para a balança comercial. E a ProSoja tem sido, sim, tem tido portas abertas para interagir e conversar e expor sua posição em relação às nossas demandas. E a gente está, sim, muito satisfeito com a receptividade que a gente vem tendo e essa aproximação também. Joel, como está a parceria da ProSoja Goiás com a AgroBrasília? Sim, nós temos agora, nós tivemos no último ano aí uma participação, né? Nós fomos até a AgroBrasília, né? Conversamos com toda a equipe de organização, né? E agora nós estamos com um projeto, né? de estar mais próximo do produtor. Então nós iremos realizar no próximo dia 26 de janeiro de 2024 a abertura oficial da colheita de soja, agora no estado de Goiás e no DF, em parceria com a Copadef, no Parque da AgroBrasília. Então, foi uma conquista bastante interessante e mostra a importância de se unir forças em torno dessas ações que só trazem benefícios tanto para a associação quanto para os produtores daquela região. O destaque do mês de junho foi a abertura estadual da colheita do milho, que destacou os custos e também a comercialização de grãos, né, João? No mês de junho, né, final de junho, nós fizemos esse evento em Jataí e sempre quando nós fazemos o evento e chegamos próximos aos produtores, nós temos um desafio que é trazer uma mensagem importante, né? E naquele momento nós destacávamos que teríamos sim uma safra muito boa de milho, mas que teríamos muitas dificuldades na comercialização, que de fato ocorreu e se estendeu até os últimos dias, né? Nós tivemos melhorias nas cotações de milho nos últimos tempos, mas tivemos um período muito difícil que se estendeu aí de julho até novembro. E julho foi o mês para debater a expansão da agricultura irrigada, que necessita de ações estruturantes, né, Joel? Qual que seria o seu destaque sobre essa questão da agricultura irrigada aqui no estado?
A agricultura irrigada no estado de Goiás, eu sempre falo, Goiás talvez seja o estado mais desenvolvido em termos de irrigação no Brasil, né? Nós temos aí a região de Cristalina, muito forte de irrigação, a região de Paraúna, muito forte de irrigação, e as culturas de soja e milho fazem parte de todo esse processo. Então, a ProSoja Goiás, através até da sua equipe técnica, que também tem uma bagagem muito forte na área de irrigação, vem trabalhando para tentar desburocratizar os processos relacionados à irrigação e também incentivar os produtores que investam na irrigação. Fato esse comprovado novamente nesse ano, em que as irregularidades climáticas podem ser mitigadas através da irrigação. Então, nós estamos trabalhando ativamente em cima de investimentos na área de irrigação. Final de julho, você participou de uma reunião com investidores da Jordânia no setor de fertilizantes. Qual que é o avanço disso aqui para Goiás? Nós notamos, né, que essa grande dependência, né, não só do estado de Goiás, mas do Brasil todo, da importação de fertilizantes. E a necessidade de nós fomentarmos os investimentos internos, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, na produção de fertilizantes, né? Isso seria algo que poderia reduzir os custos de produção, de certa maneira, e também melhorar a questão logística, né, relativa aos fertilizantes, visto que em muitas situações nós temos problemas logísticos que ou atrasam ou inviabilizam a entrada desses fertilizantes no Brasil. Tivemos uma reunião bastante positiva, né, houve interesse dessa empresa em investimentos no estado de Goiás e a gente aguarda ansiosamente que isso realmente seja viabilizado, não depende só da vontade do setor, mas também das ações do próprio governo do estado de Goiás. Para você que está chegando agora aqui no nosso programa, nós estamos conversando com o presidente da ProSoja Goiás, Joel Haganin, trazendo os principais destaques das ações da ProSoja Goiás ao longo desse 2023. Finalizamos aqui as pautas de julho, vamos falar de agosto, onde a ProSoja se reuniu com a Agrodefesa e tratou de pautas do setor. Esse trabalho com a Agrodefesa também é muito importante, né? Nós, do setor produtivo, nós nos preocupamos muito com essa segurança produtiva no estado de Goiás. Então, questões sanitárias vêm se mostrando bastante importantes e elas precisam ser tratadas através da junção, né, do órgão fiscalizador ou do órgão que tem a responsabilidade até de fazer essa coordenação e também do setor produtivo, que é aquele que realmente vive as dificuldades relativas a problemas fitossanitários no estado de Goiás, né? Então tivemos discussões muito importantes sobre a tiguera do milho e também sobre a unificação de algumas normativas que nós julgamos serem muito importantes para que o setor produtivo tenha uma segurança maior ao produzir. Nós comentamos aqui há pouco sobre o mês de junho, falando sobre o Fundeinfra, e em agosto nós tivemos o conselho do Fundeinfra aprovando 32 obras rodoviárias, né? Então você vê que vem avançando, né, o trabalho do Fundeinfra. Uma das principais tarefas do Conselho era acelerar esses processos de definição, aprovação e priorização de obras relativas ao Fundeinfra, visto que a arrecadação do Fundeinfra ela acontece todos os dias, né, e esse recurso já está acumulado e necessitando de uma maior celeridade para que ele seja colocado nos investimentos diretos. Então o Conselho vem fazendo a sua parte. Resta agora os responsáveis por fazer o processo de licitação também darem celeridade para que a gente possa ter essas obras sendo implantadas o mais breve possível. No mês de agosto nós tivemos também a participação da ProSoja recepcionando a delegação chinesa aqui em Goiás. Tem boas notícias quanto a isso? Sim, nós estivemos em Jataí, né, com um grupo de investidores chineses, né, interessados em fazer investimentos na região. A princípio, a ideia deles seriam investimentos direcionados ao próprio processamento da nossa produção, que é um grande problema que nós temos aqui, visto que talvez a maior parte do que a gente produz é exportado, né, e seria importante que a gente agregasse valor nesse produto, né. Tivemos uma reunião muito produtiva, né. Eles se mostraram bastante interessados em investimentos na região pela disponibilidade de matéria-prima e até pela logística da região. E também nós estamos bastante esperançosos que a nossa contribuição possa ter ajudado que eles tomem a decisão de investir aqui. Mês de agosto
bastante movimentado para a ProSoja Goiás. Teve também o projeto Regenera Cerrado, para disseminar um pouco dessas práticas sustentáveis, né, adotadas por produtores aqui de Goiás. Talvez a sustentabilidade seja um dos maiores temas hoje trabalhados pelas associações ligadas ao agronegócio, até pela própria necessidade de se ajustar um pouco o sistema produtivo, visando, por exemplo, o desenvolvimento na área de bioinsumos, do controle biológico, né? Práticas que estão já sendo implantadas nas lavouras e que têm mostrado resultados bastante promissores. E nós da ProSoja nos preocupamos muito com isso, por quê? Porque nós acreditamos, sim, que esse processo de agricultura regenerativa vai trazer benefícios não só para os produtores, mas também para toda a sociedade em geral, né? Diminuindo os custos e melhorando a qualidade daquilo que a gente produz. Também durante o mês de agosto, a ProSoja Goiás e a Agopa cobraram melhorias na logística reversa de embalagens vazias de defensivos. Isso, existe uma dificuldade muito grande hoje no estado de Goiás, em algumas regiões, para se cumprir uma responsabilidade que é dos produtores, né, uma responsabilidade conjunta, né, dos produtores e também daqueles que revendem, de devolver as embalagens que são utilizadas no campo ao seu destino correto, que seriam as unidades de recebimento, né, que estão devidamente credenciadas, né. Nós observamos que no Brasil hoje o índice de devolução de embalagens é acima de 90%, o que é fantástico, né. Eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, mas ele traz algumas características interessantes relacionadas ao custo e à demora com que essas embalagens são devolvidas ao seu local de destino, né. Então nós trabalhamos também junto aos responsáveis, aos órgãos responsáveis, até acionando também a ajuda da Agrodefesa, para que a gente possa dar maior celeridade e possa aumentar também os entrepostos de recebimento. Isso vai facilitar a vida dos produtores sobremaneira. Para fechar o mês de agosto, a ProSoja Goiás defendeu a continuidade da pulverização aérea no país, projeto que tramitou em diversas regiões do Brasil, gerou muito pânico para o setor. E não foi diferente. Goiás também fez parte, né, desse debate, né, ali na Alego. Não, exatamente, né? Nós tivemos aí o apoio da Alego, né, em relação a esse tema, que nós julgamos um tema estratégico. A pulverização aérea é uma das ferramentas de mitigação de possíveis danos às lavouras, né? Eu acho que a gente tem que levantar isso. E não é só para a soja e para o milho, né? Nós temos setores como, por exemplo, o setor da cana-de-açúcar, o setor da fruticultura, o setor das atividades de silvicultura, que são extremamente dependentes de aplicações aéreas. Então nós precisamos tratar isso com bastante responsabilidade, porque isso inviabilizaria algumas culturas na nossa região se esse mecanismo, se essa ferramenta fosse proibida. Assim ocorreu no estado do Ceará, onde a pulverização aérea foi proibida, e está inviabilizando todo o cultivo de banana no estado do Ceará. Isso é muito complexo, isso é muito complicado e interfere na vida de muitas pessoas. Saindo do mês de agosto, vamos entrar em setembro, quando foi lançado o Pacto Goiano pelo Desmatamento Ilegal Zero, outro projeto muito importante também. Exatamente, né? É um projeto bastante importante, né? Nós também somos contra o desmatamento ilegal. Eu acho que isso é algo que já deveria estar pactuado através do Código Florestal, mas existem ainda discussões sobre esse assunto e a gente só tem o interesse de que não haja mais desmatamento ilegal de maneira nenhuma, né? Mas existe o Código Florestal, e o Código Florestal ele é uma lei soberana nacional e ela determina algumas regras que podem ou não ser colocadas em prática pelos produtores rurais. Então é preciso que, da mesma forma com que se combate o desmatamento ilegal, que também se respeite o Código Florestal, que determina algumas regras que devem ser cumpridas. Agora vamos para outubro. A ProSoja Goiás e entidades debateram ações para combater o milho tiguera e evitar a proliferação também da cigarrinha. Dois grandes desafios. Nós acreditamos que esse seja o maior desafio fitossanitário da agricultura no estado de Goiás, né? Nós tivemos aí praticamente 2 anos seguidos de prejuízos significativos e muito importantes na cultura do milho no estado de Goiás, em função da presença da cigarrinha, que é um vetor
de doenças muito agressivas, né, que afetam a cultura do milho e precisam ser combatidas de uma maneira, vamos dizer, sistêmica, né, e não local. Então, essa é a nossa preocupação. Então, nós trabalhamos aí junto com o Sindicato Rural, aqui de Rio Verde, também com a Agrodefesa, fizemos algumas reuniões um pouco mais amplas junto com a Federação da Agricultura, buscando estabelecer algumas práticas ou boas práticas que possam minimizar o problema até que se encontre uma solução que seja possível de ser estabelecida, né? Foi-se comentado muito sobre uma possibilidade de um vaso sanitário, mas no caso do milho, que é uma cultura, vamos dizer assim, de importância social muito abrangente, seria muito difícil estabelecer isso, porque ela faz parte até da cultura do estado de Goiás, né, relacionada à própria alimentação direta. Então nós estamos trabalhando tudo isso para que o setor produtivo não seja tão penalizado pelas doenças e a sociedade também não sinta tanto o problema da cigarrinha no estado de Goiás. Entramos no mês de novembro e a ProSoja conquista representação nos comitês de bacias hidrográficas de Goiás. Qual que é a importância dessa representação e dessa conquista? Sim, nós julgamos muito importantes, né, pela importância do uso da água, né, do uso da água e também da irrigação no estado de Goiás. Hoje nós sabemos que a cultura de soja e milho ela está presente na irrigação, né, nas irrigações via pivô central, também em áreas de produção de semente, onde se usa a agricultura irrigada para viabilizar essa produção. Então nós nos sentimos no dever de colaborar com as discussões, né? E uma das formas que nós temos de colaborar com as discussões é participando desses comitês, né? Esses comitês eles não trabalham só agricultura, eles trabalham também o ambiente urbano. E a gente sabe que a integração, né, do ambiente urbano com a área agrícola, né, e o uso da água são de responsabilidade muito grande e nós não podemos ficar de fora dessas discussões. E a nossa equipe técnica da ProSoja conseguiu, através de muito trabalho, que a gente pudesse fazer parte dessas discussões. Ainda em novembro, entidades do agro ajudam a criar Código de Defesa Agropecuária. Que código é esse, Joel? Olha, nós participamos, na verdade, de uma primeira reunião, né, juntamente com a Agrodefesa e outros setores relacionados ao agronegócio, né? O grande objetivo desse código é unir algumas normativas, alguns decretos relacionados, por exemplo, à defesa agropecuária, relacionados a algumas regras práticas que influenciam no dia a dia dos produtores, né? Então é um trabalho inicial, ele está iniciando, a gente vai ver o que é possível ser feito, né? E como que essa, entre aspas, essa legislação ela pode ser melhor agrupada, para que os produtores, é claro, tenham benefícios com isso, e também que a gente possa evoluir em uma melhor segurança para que os produtores possam produzir também. Então, é um trabalho inicial que a ProSoja também se vê no direito de participar e opinar. Joel, falamos de muitas ações aqui da ProSoja Goiás até o mês de novembro. Mas qual será o seu destaque para dezembro no agronegócio? Olha, talvez o principal destaque de dezembro esteja relacionado com a grande movimentação legislativa em relação a temas muito importantes, como foram a reforma tributária, né, e outros temas como a lei dos pesticidas, né, em que a ProSoja participou ativamente em Brasília das discussões, né? Nós tivemos algumas evoluções, em outros pontos não conseguimos evoluir e essas leis já praticamente estão aprovadas, né? E agora nós temos que trabalhar agora uma forma de mitigar alguns danos que ocorreram através das leis complementares. Então a ProSoja continua trabalhando em cima disso. E em paralelo, trabalhar também essa questão desses problemas climáticos relacionados à irregularidade de chuvas que vem preocupando muito os produtores no estado de Goiás. Então a ProSoja vem trabalhando para que a gente possa, por exemplo, alongar um pouco o nosso calendário de plantio de soja, né? Alguns produtores eles têm compromissos a cumprir com a produção de soja e infelizmente ainda não conseguiram semear suas lavouras, né? Então nós estamos trabalhando para que isso seja viabilizado. E em paralelo atendendo algumas demandas de alguns municípios onde o problema da estiagem ela atingiu um nível de calamidade. Então nós precisamos também entender
quais são as necessidades desses municípios, trabalhar em conjunto com as prefeituras e entender qual é o melhor caminho para minimizar essas perdas. Quase o final da nossa entrevista aqui, as suas projeções para 2024, a gente não tem bola de cristal para imaginar o que vai acontecer no ano que vem, né, no cenário político, no clima, enfim, mas dentro do que a ProSoja consegue observar e analisar, quais seriam essas projeções para o ano que vem? Olha, o que nós podemos dizer hoje, apesar de ainda estar um pouco cedo para determinar isso, é que nós já temos quebras consolidadas na nossa safra de soja, infelizmente. Nós temos também algumas áreas de safrinha que já estão inviabilizadas de serem cultivadas por conta desse atraso que houve do plantio de algumas regiões, né? Nós vamos ter uma redução das áreas de milho safrinha. Isso também tem um impacto bastante importante, né, na composição de receitas dos produtores. Nós esperamos que isso se reflita em preços melhores. Houve uma reação dos preços nos últimos dias, mas isso ainda não é uma certeza, né? É preciso que haja uma consolidação disso para que os preços possam realmente reagir e minimizar um pouco essa perda de produção através de um ganho financeiro, né? Isso seria uma das formas de mitigar. Mas nós vemos outras grandes dificuldades no cenário político, né, relacionado a vários temas que nós precisamos trabalhar dentro do Congresso Nacional, temas importantes, relativos a leis que interferem no dia a dia dos produtores, da produção, né? E uma dos principais é a Lei de Licenciamento Ambiental, que talvez seja a próxima grande lei que nós vamos precisar trabalhar quanto à sua regulamentação. E também questões econômicas. Nós sabemos que nós podemos, no ano que vem, ter um ano um pouco mais difícil e nós precisamos estar atentos, né, não só com o próprio processo produtivo, mas também, novamente, com os custos de produção, com a reavaliação de investimentos, para que a gente possa ter uma sustentabilidade dentro das nossas fazendas. Muito bem, Joel, obrigado pela sua presença aqui, pela parceria ao longo desse ano de 2023, em que trabalhamos juntos aí, trazendo as principais notícias e projetos desempenhados pela ProSoja Goiás aqui, em especial em seu nome. Eu agradeço a todos da diretoria da ProSoja Goiás. Um grande abraço e a gente se vê em breve em 2024. Eu que agradeço o apoio da imprensa, o apoio dos produtores e desejo a todos aí um Feliz Natal e um próspero 2024 com uma safra de muito valor e sucesso. Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil.